Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. e a mais uma aula do nosso projeto Lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu me chamo Leonardo Lisboa e esse foi um projeto que eu lancei aqui no início desse ano 2021, onde semanalmente, às segundas e às vezes às sextas-feiras, discutiremos e eu apresentarei aqui aulas breves a respeito de um dos capítulos ou dos temas tratados por Olavo de Carvalho em um dos seus artigos separados e organizados de maneira brilhante pelo Felipe Moura Brasil nessa sua obra, que é considerada, inclusive, não tão somente um best-seller por ter vendido milhares de cópias em todo o Brasil, mas também como considerado por muitas das pessoas que acompanham o trabalho do Olavo de Carvalho a obra primeira pela qual as pessoas devem começar a ler antes de se aprofundar mais ainda na filosofia, no pensamento e nos escritos do Olavo de Carvalho. E assim eu farei durante todo esse ano de 2021. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias, sejam meus ou da minha esposa. Só lembrando também, para encerrar esses avisos paroquiais de sempre, aqui embaixo no vídeo, aqui na descrição desse mesmo vídeo, você também encontra o link do livro físico na Amazon. E ao adquirir através do link abaixo, de certa forma, você ajuda o canal, visto que o Livros e etc. é um afiliado da Amazon. Toda compra feita através dos nossos links, de certa forma, nós ganhamos alguns centavos que ajudam, com certeza, a manter esse trabalho intelectual aqui no YouTube de maneira gratuita e disponível a todos aqueles interessados em aprender e desenvolver, por que não, uma vida intelectual. Pois bem, sem mais delongas, também lembro a todos vocês que também na descrição é possível clicar no link da playlist com todos os vídeos anteriores. Essa, se não me falha a memória, é a 16ª aula e ainda estamos falando sobre o tema revolução. Tema esse, que como eu já avisei há 3 aulas passadas, é o tema que nós iremos passar aí algumas semanas, se não me falha a memória, 2 meses praticamente falando sobre esse tema. Hoje nós estamos na 4ª aula ainda sobre a revolução, ou melhor dizendo, na 5ª aula, e hoje nós iremos falar sobre capitalistas versus revolucionários e 3 artigos escritos pelo Olavo de Carvalho sobre o tema. Dando início finalmente a essa nossa aula, o primeiro artigo sobre capitalistas e revolucionários, denominado Capitalismo e Cristianismo, publicado em dezembro de 1998, portanto, há mais de 20 anos atrás, 2 décadas atrás, o Olavo de Carvalho incita uma questão tanto quanto polêmica acerca da Santa Igreja Católica e a posição que a mesma tem para com os capitalistas. Posição essa que, inclusive, é muito comum até os dias de hoje. Mas antes de adentrar especificamente no artigo do professor Olavo de Carvalho, eu quero fazer aqui uma grandíssima ressalva e peço que todos me ouçam com atenção. Nesse artigo de 1998, há mais de 20 anos atrás, que são 3 páginas, 4 páginas para ser mais exato, Olavo de Carvalho vai tratar sobre a relação da Igreja Católica com os capitalistas, com regimes progressistas, com regimes liberais. Lembrando, claro, a todos que me acompanham que a Igreja Católica oficialmente, inclusive através de documentos oficiais, através das chamadas encíclicas papais, já condenou tanto o liberalismo quanto o socialismo, o marxismo, o comunismo e outros tantos regimes progressistas. Mas a ótica pela qual o professor Olavo de Carvalho aborda nesse artigo não se encerra nessa nossa aula de hoje. Eu quero deixar claro aqui, pois é um assunto que é do meu, assim, que é do interesse em demasia da minha parte e eu pretendo em outro momento, não nesse momento, claro, é óbvio, trazer outras obras bibliográficas, livros, leituras e sugestões de leitura para que vocês, aquelas pessoas interessadas, possam se aprofundar sobre esse tema da relação entre a Igreja Católica e o liberalismo. Porque assim, o que o Olavo de Carvalho fala, em brevíssimas palavras nesse artigo, seria, digamos assim, o ponto central é que como é que a Igreja Católica virou as costas para o pensamento liberal esse da Escola Austríaca de Economia, que o professor Olavo de Carvalho faz referência aqui na sua obra, surge por conta da própria Igreja Católica e dos escolásticos da Universidade de Salamanca, que beberam da Universidade de Salamanca, todos os austríacos, entre eles Karl Menger, Bombavec, von Mises, Ludwig von Mises e outros tantos, beberam da Escola de Salamanca, que por sua vez era católica, a tradição cristã. A mesma Igreja Católica vira as costas a esse liberalismo econômico, condenando o capitalismo ou maldizendo o capitalismo, mas em certa medida afaga de maneira carinhosa o socialismo, que desde a sua origem, desde a sua concepção, é anticristã. Então é sobre essa ótica que o professor Olavo de Carvalho
constitui esse artigo, é sobre isso que eu vou falar mais adiante. Mas lembrando, claro, esse aqui é um recorte de um artigo sobre um assunto muito denso e muito profundo que não se encerra nessa aula de hoje. Tudo bem? Feito esse aviso aqui, esse preâmbulo que eu julgo ser mais do que necessário para um melhor compreendimento da nossa aula, sigamos adiante. Logo no início desse artigo, o Olavo de Carvalho diz exatamente o seguinte, abre aspas, uma tolice notável que circula de boca em boca contra os males do capitalismo é a identificação do capitalista moderno com o usurário medieval, que enriquecia com o empobrecimento alheio. Ou seja, para o Olavo de Carvalho, a Igreja Católica demorou-se alguns séculos para adaptar a sua visão acerca do mercado, acerca da economia, preservando durante muitos anos e muitos séculos essa imagem do capitalista como sendo aquele usurário medieval. E aqui é válido em brevíssimas palavras, explicar o que vem a ser usurário. Vem da palavra usura, ou seja, aquela pessoa que empresta um montante financeiro na esperança de cobrar juros exorbitantes e fazer disso o seu modo de vida. Por exemplo, um sinônimo seria o agiota que nós temos hoje. E que o Olavo de Carvalho deixa claro o seguinte, que esse pensamento do usurário medieval, na época medieval, fazia todo sentido, porque o dinheiro tal como nós conhecemos hoje era totalmente distinto da época passada, ou seja, da época da Idade Média e ainda antes disso, pois a economia era vista e era enxergada e era observada como sendo um bolo, no sentido de que se você tira de uma outra pessoa fica com menos. Nesse sentido, sim, faz sentido condenar essa prática usurária daqueles indivíduos que emprestavam dinheiro, ficavam simplesmente sentados esperando os dividendos chegar até eles. Inclusive a própria Igreja Católica, em mais de uma oportunidade, quando eu falo Igreja Católica, não necessariamente a Igreja Católica através de documentos oficiais, mas os clérigos da Igreja Católica, bispos e padres, várias foram as vezes em que eles se declararam publicamente contrários a essa prática da usurária, né? Ou seja, lucrar sem nada fazer. Só que, lembremos o seguinte, como bem nos recorda o professor Olavo de Carvalho, que antes mesmo dos economistas austríacos e da própria ciência econômica se desenvolver tal como nós conhecemos hoje, principalmente após os escritos do Magnum Opus da Economia do Adam Smith, A Riqueza das Nações, São Tomás de Aquino, já no século XIII, já suscitava esse debate acerca do empréstimo e acerca do juros. Dizia o próprio São Tomás de Aquino, e ele de certa forma condenava os juros, e que eu particularmente acredito ser uma crítica mais do que justificável e válida por parte do São Tomás de Aquino. Quem sou eu, quiçá eu, ter 1% da inteligência e da clarividência e da perspicácia de pensamento do São Tomás de Aquino. Então, concordo integralmente, essencialmente com o pensamento do Olavo de Carvalho, do São Tomás de Aquino, e como o Olavo de Carvalho aborda isso. Só que é algo válido a se refletir, e é justamente sobre isso que eu quero fazer, dando conseguinte aqui a nossa aula, né? O próprio São Tomás de Aquino, já no século XIII, ele mesmo, apesar de criticar a usura, ele mesmo diferenciava o que era a usura do investimento. Quando o próprio Santo Tomás de Aquino, ele compreendia, claro, de uma maneira ainda muito rasa e superficial, pois nós estamos falando do século XIII, quando a economia ainda era vista como um bolo, onde para alguém ficar rico, outra pessoa ficava pobre. Vamos entender esse contexto aqui de não mercantilismo, de não bolsa de valores, não havia ainda as grandes navegações, estamos falando aqui do século XIII, então apenas para vocês entenderem o recorte histórico cuja qual o professor Olavo de Carvalho faz referência. Mas o próprio São Tomás de Aquino, mesmo sendo limitado pela época em que ele viveu, nessa época da economia ainda, cuja qual ainda não era uma ciência, digamos assim, datada ou uma ciência de prestígio nas universidades ou até mesmo no meio social, acadêmico, até mesmo eclesiástico, o próprio São Tomás de Aquino escreveu o seguinte, e aqui eu faço um grifo, uma referência a esse livro aqui do Thomas E. Udis Jr., chamado A Igreja e o Mercado, uma defesa católica da economia de livre mercado. Esse livro aqui é fantástico sobre o tema, e esse aqui é certamente um dos livros que eu vou usar para um conteúdo mais profundo a respeito desse tema, da relação entre a Igreja Católica, o liberalismo, o capitalismo e o socialismo, que o professor Olavo de Carvalho, de certa forma, pincela aqui nesse seu artigo. Pois bem, voltando. Vejam o que é que o Santo Tomás de Aquino falava a respeito do investimento e do empréstimo. Abre aspas. Quem confia seu dinheiro a um mercador ou artesão, mediante algum tipo de parceria, não transfere a este propriedade de seu dinheiro, que continua sendo seu. Desse modo, por seu risco, é que, com seu dinheiro, o mercador negocia ou o artesão trabalha.
Por isso, ele pode licitamente exigir parte do lucro da atividade, como se fosse proveniente de sua propriedade. Ou seja, enquanto que o Santo Tomás de Aquino criticava juros exorbitantes ou a prática da usura, e com razão em certíssima medida, ao mesmo tempo o Santo Tomás de Aquino tinha uma visão um pouco mais de livre mercado, no sentido de que não, se um indivíduo emprestou dinheiro a outrem, a um comerciante, a um mercador, qualquer outra pessoa, é nada mais do que justo que ele lucre com uma parte do dinheiro que foi emprestado a ele. Só que a Igreja Católica não se debruçou mais profundamente, ou melhor dizendo, não oficialmente. Claro que nesse livro, inclusive, do Thomas e o de Júnior, ele faz assim um recorte histórico de vários clérigos, padres, bispos e jesuítas, inclusive, que se dedicaram mais profundamente sobre essa questão da economia. E mais uma vez, a escola austríaca da economia, que surgiu por conta da própria escola de Salamanca, esses sim católicos, desde a sua concepção, desde a sua origem, um acabou influenciando o outro. Os austríacos beberam da escola de Salamanca, bebeu da Igreja Católica e das grandes mentes da Igreja Católica, né? E aí o professor Olavo de Carvalho continua mais adiante, né? Que pouquíssimas pessoas naquela época, no surgimento do mercantilismo e das grandes navegações, agora avançando no tempo aí para mais uns 300 anos depois do surgimento dos escritos do Santo Tomás de Aquino, foi que eles perceberam, alguns, né? Abre aspas, grifo do Olavo de Carvalho sobre esse assunto. Eles notavam na prática que os empréstimos a juros eram úteis e imprescindíveis ao desenvolvimento da economia, que, portanto, deveriam ser alguma coisa de bom. Quem notava? Para o Olavo de Carvalho, os comerciantes já haviam percebido que a crítica da Igreja Católica à prática de juros e investimento de emprestar dinheiro já não se sustentava mais, pois a economia havia mudado de maneira significativa. E que ainda durante muitos anos, e até alguns séculos depois, a Igreja Católica criticava de maneira veemente as pessoas que emprestavam dinheiro na esperança de recuperar o seu retorno. É claro que, passado alguns anos, isso foi, segundo o professor Olavo de Carvalho, minando e, de certa forma, danificando a própria imagem do investidor ou do capitalista, como vocês prefiram chamar. De tal forma que aquelas pessoas que eram investidoras ou que guardavam o seu recurso financeiro na esperança de investir em pequenas propriedades, em pequenos comerciantes, eram pessoas mal vistas dentro da própria Igreja Católica, pois ainda carregava em alguma parte do clérigo, em alguma parte do poder eclesiástico, a visão tendo como base lá do século XIII, lá do século XIV, que comparava esse capitalista de outrora, esse capitalista novo, né, do século XVI, século XVII, das grandes navegações, do mercantilismo e da ciência econômica que já havia surgido por conta dos escritos do Magno Opus da economia do Adam Smith, A Riqueza das Nações, mas a Igreja Católica, segundo o professor Olavo de Carvalho, não se atualizou. E isso foi utilizado por nada mais, nada menos do que por Karl Marx, para justamente germinar suas ideias da revolução do proletariado. Lembrando que o próprio Karl Marx não era, a estrito senso da palavra, um proletariado, pois o Karl Marx, é válido pontuar aqui, inclusive, eu lancei um curso há uns meses atrás sobre isso, chamado Desmascarando o Marxismo, refutando as ideias do Manifesto do Partido Comunista, tendo como base escritos liberais. Vou deixar aqui na descrição, está disponível aqueles interessados em adquirir esse curso e, de certa forma, contribuir com esse trabalho intelectual. O Karl Marx não era, de forma alguma, um proletário no estrito senso da palavra. O Karl Marx nunca precisou trabalhar no chão de fábrica. O Karl Marx, segundo a sua própria definição, era um burguês. Tá? E aí, voltando, o próprio professor Olavo de Carvalho vai nos lembrar que esse dualismo, ou seja, esse sentimento de culpa germinado no seio da Igreja Católica, acabou contaminando os investidores, os capitalistas, as pessoas que professavam a fé católica de alto e bom agrado, mas que se sentiam culpadas por lucrarem ou por terem, digamos assim, um rendimento financeiro maior do que a média. Sobre isso, o professor vai dizer o seguinte, o professor Olavo de Carvalho. Mas esse dualismo não era nada de inerente ao capitalismo, enquanto tal, e sim o resultado do conflito entre as exigências da nova economia e uma regra moral cristã criada para uma economia que já não existia mais. Então, aí reside o problema, segundo o professor Olavo de Carvalho. A Igreja Católica oficialmente demorou muito tempo para se atualizar, para se adaptar à nova forma de economia, à nova forma de reunir recursos, de comercializar. Afinal de contas, estamos falando do quê?
século XIII com Santo Tomás de Aquino, XIV, XV, XVI, aí surge as grandes, eclodem, né, no mundo como um todo, as grandes navegações, o próprio mercantilismo e a própria negociação entre produtos, bens e serviços entre as nações, e não mais o dinheiro fica limitado a tão somente uma pequena região circundada por um determinado território, mas sim agora o dinheiro, não tão somente o dinheiro físico, mas também como commodities passam a ser a moeda de territórios em troca de commodities de outros territórios. Esse é o ponto central cuja qual o professor Olavo de Carvalho nos faz referência aqui. Mas sobre isso, e aí, esse é um deslize, acredito eu, e eu julgo dessa forma do professor Olavo de Carvalho. Não de forma alguma a desmerecer o que ele escreveu aqui, mas talvez ele tenha faltado um pouco de conhecimento sobre a própria Igreja Católica. Quando ele vai dizer o seguinte: o único sujeito que entendeu e teorizou o que estava acontecendo foi um cidadão sem qualquer autoridade religiosa ou prestígio na Igreja, o economista austríaco Eugen von Baveck. O que o professor Olavo de Carvalho esquece é que a escola austríaca de economia iniciada pelo Eugen von Baveck e pelo Karl Menger, esses dois grandes pensadores da escola austríaca de economia, são assim chamados proto-austríacos, eles só existem hoje, ou melhor dizendo, só existiram naquela época por conta dos estudos da própria Igreja Católica, especificamente falando da Universidade de Salamanca. Isso é um fato hoje consumado, inclusive o próprio Thomas E. Wood Jr. vai falar sobre isso. Existe um livro fantástico da própria LVM que fala sobre isso, Fé e Liberdade, né? Como a escola austríaca influenciou-se pelos escolásticos, que são, mais uma vez, é válido pontuar aqui, de denominação católica cristã. Mas aqui é um deslize cometido pelo professor Olavo de Carvalho, de forma alguma, mais uma vez, desmerece o conseguinte aqui, o continuar do seu escrito. E aí, o próprio Olavo de Carvalho, mais adiante, vai citar que foi um discípulo do Eugen von Baveck, o Ludwig von Mises, esse que, ao meu ver, é um dos maiores, se não o maior economista de todos os tempos, que se preocupou mais profundamente sobre essa questão de empréstimo, de investimento, de juros, de teoria monetária e de dinheiro. Inclusive, ainda mais uma recomendação sobre o Ludwig von Mises. No ano passado, eu lancei um curso de introdução ao liberalismo, onde uma das aulas é um curso que eu faço um apanhado histórico desde os economistas clássicos até os grandes economistas do século XX, entre eles o Ludwig von Mises, concluindo o curso com os economistas contemporâneos. Vou deixar também aqui na descrição aos interessados em adquirir e participar desse curso, que acredito eu ser fundamental para que vocês compreendam mais profundamente o tema abordado pelo professor Olavo de Carvalho nesse seu artigo. Mas, em resumo, qual foi o grande mérito do professor Ludwig von Mises a respeito do juros, empréstimos, lucro, teoria monetária? É que o Ludwig von Mises, bebendo do Eugen von Baveck, que por sua vez bebeu da escola de Salamanca, dos católicos, como bem lembra o Thomas E. Wood Jr. aqui nesse livro, o Ludwig von Mises descobriu algo chamado preferência temporal. Que, em brevíssimas palavras, é aquela ideia de que, se você tem um montante financeiro acumulado e guardado, você é meritocrático daquele dinheiro cuja qual você fez, de certa forma, uma reserva para alguma coisa no futuro, que você deseja no futuro. E que se você decide alocar esse seu montante financeiro, ou emprestar a alguém, ou investir em algum determinado comércio, nada mais justo do que você ter um retorno por conta disso. Por quê? Porque você abriu mão de um bem presente na esperança de um futuro melhor. Não necessariamente esse futuro vai acontecer, porque como bem nos lembram a própria Igreja Católica, os austríacos que beberam mais uma vez da escola de Salamanca talvez nos lembram, a vida humana ela é guiada pelo nosso livre-arbítrio, sejam pelas boas decisões, sejam pelas decisões maléficas, que podem acabar nos levando a consequências tanto boas quanto negativas. E o próprio Ludwig von Mises, em brevíssimas palavras, vai falar sobre essa questão de empréstimo. Em que sentido? Que, abre aspas, o direito à remuneração provém de que o banqueiro não troca simplesmente uma riqueza por outra, mas troca riqueza em ato por riqueza em potência. Ou seja, aquela pessoa que está alocando o seu dinheiro naquele determinado comerciante, naquele determinado investimento, ele não tem certeza se esse investimento ou se esse recurso financeiro vai retornar para ele na mesma medida. É como diz aqui o próprio Olavo de Carvalho, né? Ele está trocando a riqueza em ato, ou seja, a riqueza que ele tem no momento, por uma riqueza em potência, que pode ou não acontecer, a depender, claro, das inúmeras variáveis que circundam a própria economia
de mercado. E é impossível não lembrar do classicíssimo vídeo da Margaret Thatcher em uma determinada sessão do parlamento britânico, quando ela disse, ela batendo boca com um dos socialistas, ela falou, né, é preferível para mim que o rico fique aqui enquanto que o pobre fique aqui. Esse é o pensamento da Margaret Thatcher. Enquanto que para os socialistas, o rico aqui e o pobre aqui é melhor. Então, ou seja, essa ideia de investimento a longo prazo, assim conhecido pelos economistas austríacos como a preferência temporal. E aí o Olavo de Carvalho arremata esse ponto dizendo o seguinte, né? Que se São Tomás de Aquino lesse esse argumento da preferência temporal cunhado pelos economistas austríacos, entre eles Ludwig von Mises, que dedicou inúmeros escritos e textos sobre essa questão, acredito o professor Olavo de Carvalho que o São Tomás de Aquino de forma alguma iria se opor a esse pensamento. E eu tendo a concordar também que o São Tomás de Aquino, com toda a sua genialidade, de forma alguma seria contrário ao pensamento da escola austríaca. Pelo contrário, era bem capaz do São Tomás de Aquino falar, isso aí que você pensou, eu já escrevi, só que naquela época eu estava vivendo na economia feudal e era outra situação, mas concordo com o que você escreveu, porque a economia ela tende a mudar e ela mudou com o passar dos séculos. E o próprio professor Olavo de Carvalho continua ainda sobre esse artigo, e o caminho em definitivo para a conclusão desse artigo, que é certamente, ao meu ver, desses 3 artigos que eu vou tratar hoje, o mais interessante e o mais rico, por isso, mais uma vez, reforço. Não encerro esse assunto por essa aula, esse é um tema profundo e eu quero muito, em outra oportunidade, trazer outros nuances e outras referências bibliográficas, né? Aí vem o que o Olavo de Carvalho considera como sendo o grande mal da Igreja Católica ou de alguns posicionamentos da Igreja Católica, que a Igreja Católica, virando as costas para o liberalismo e não se atualizando na sua visão para o tocante da economia, deu espaço para justamente o quê? Uma outra concepção de mundo, uma outra concepção progressista, tal como nós conhecemos, por exemplo, a teologia da libertação, ou até mesmo quando você, por exemplo, vê em eleições a cada 4 anos, comunistas, por exemplo, indo comungar na Santa Igreja Católica, sendo que existe, inclusive, mais de uma encíclica papal, ou seja, documentos oficiais da Igreja Católica condenando o comunismo, socialismo, nazismo e o liberalismo, tá? Lembrando aqui, a critério de informação, vou deixar aqui na descrição, a quem estiver interessado, a primeira encíclica papal a abordar essa questão de maneira mais detalhada, a encíclica papal chamada Rerum Novarum, vou deixar aqui na descrição, de 1891, se não me falha a memória, do Papa Leão XIII, vou deixar aqui na descrição para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto. Mais uma vez, isso aqui é só a ponta do iceberg sobre essa relação entre a Igreja Católica, capitalismo, liberalismo e socialismo. O professor Olavo de Carvalho, é claro, em 1998, isso aqui é um artigo. Seria necessário um livro para falar sobre essa questão. E qual é a crítica que o professor Olavo de Carvalho faz para concluir essa nossa aula, meus queridos alunos, a respeito desse artigo? Que, embora sejam ateus, abre aspas, ou no máximo deístas, sabem se utilizar eficazmente da moral católica como instrumento de chantagem psicológica e ainda são ajudados nisso. Ou seja, essas pessoas que cultivam, que germinam os ideais progressistas, especialmente de esquerda, marxistas, socialistas, comunistas, se aproveitam justamente dessa visão datada da Igreja Católica para os capitalistas, que enxergam os capitalistas como sendo aqueles mesmos usurários medievais. A Igreja Católica, de certa forma, abre uma brecha para que esses socialistas ocupem alguns espaços de representatividade dentro da Igreja Católica e passem a fazer coro contra os capitalistas, utilizando desse argumento sentimentalista, sendo esses mesmos anticristãos em essência e por excelência. E que para o Olavo de Carvalho, o que contribuiu mais ainda para que a Igreja Católica adotasse essa visão... Gente, lembrando aqui, tá? E aqui é válido pontuar antes que alguém venha encher meu saco aqui nos comentários. Quando eu falo Igreja Católica, eu estou generalizando aqui, mas não necessariamente é a opinião da Igreja Católica, falando de alguns clérigos. Quando eu digo, por exemplo, que a Igreja Católica abre espaço para o pensamento socialista, não estou dizendo que a Igreja oficialmente o faz. Eu estou dizendo que existe sim dentro da Igreja Católica indivíduos que professam a fé cristã, mas ao mesmo tempo professam o comunismo ou ideias próximas ao comunismo, ao socialismo e ao próprio liberalismo, tá? Só para deixar isso aqui claro. Para o professor Olavo de Carvalho, o motivo pelo qual a Igreja Católica, em brevíssimas palavras, em um resumo aqui, virou as costas para o liberalismo e abraçou em certíssima medida, ou infelizmente, as ideias socialistas progressistas, é pelo trauma da Revolução Francesa, o que é mais do que justificável, porque foi justamente na Revolução Francesa onde a Igreja Católica sofreu em grandíssima medida com a perseguição dos jacobinos. Só que o professor Olavo de Carvalho sobre isso traz um pensamento assim interessantíssimo, abre aspas, e permitam-me ler na íntegra. Mas seria o saque revolucionário o procedimento capitalista por excelência? O que é que o professor Olavo está nos convidando, está nos questionando aqui?
que esse trauma da Revolução Francesa, que foi cultivado dentro da Igreja Católica contra os capitalistas, contra os liberais, não se justifica por quê? Diz o professor Olavo de Carvalho. Se o fosse, a França teria evoluído para o liberal capitalismo e não para o regime de intervencionismo estatal paralisante que a deixou para sempre atrás da Inglaterra e dos Estados Unidos na corrida para a modernidade. Ou seja, se o trauma da Igreja Católica para com a Revolução Francesa, que é mais do que justificável, é importante pontuar isso aqui, era no sentido de que a experiência da Revolução Francesa é uma experiência liberal, não faz muito sentido porque o produto da Revolução Francesa não foi um menor Estado, uma menor intervenção do Estado na vida dos franceses. Pelo contrário, foi justamente o incremento, o acréscimo, da influência do Estado na vida dos cidadãos franceses. Essa é a reflexão que o professor Olavo de Carvalho faz. E aí, o professor Olavo de Carvalho, ainda sobre esse ponto, pontua o seguinte, que a igreja, ao virar as costas para o liberalismo, que na sua origem bebeu da Igreja Católica, inclusive aqui, eu falo sobre isso no curso curso de Introdução ao Liberalismo, que eu vou deixar aqui na descrição. Quando você vai ler os primeiros liberais, John Locke, Adam Smith, Frederic Bastiat, esses três, né? Eu não vou citar o John Stuart Mill porque esse era ateu por convicção. Mas esses três, né? O John Locke, o Adam Smith e o Frederic Bastiat, que era francês e crítico à Revolução Francesa, coincidentemente, todos os três fazem referências a Deus, fazem referência ao divino, ao poder divino. O próprio Frederic Bastiat começa o seu livro chamado The Law, a Lei, fazendo referência aqui às grandíssimas faculdades mentais concedidas a nós por Deus, pelo grande Criador, vida, liberdade e propriedade. Quando você vai ler Adam Smith, por exemplo, Teoria dos Sentimentos Morais, ele também faz referência a Deus, só que aí alguns podem até considerar uma referência maçônica, mas a questão não é essa, eu não vou abordar essa questão porque não se encerra aqui nesse vídeo, né? E o próprio John Locke também faz a própria referência ao divino nos seus escritos ditos e considerados até hoje como sendo os precursores do pensamento liberal. Enquanto que a Igreja Católica, ao virar as costas para esses liberais, né, abraçou, segundo Olavo de Carvalho, ele faz aqui uma analogia assim, típica do Olavo de Carvalho, bem caricata, quando ele diz o seguinte, né, abre aspas, a igreja fez como essas mocinhas de filmes de suspense, que fugindo do bandido, pedem carona a um caminhão dirigido pelo próprio. Para Olavo de Carvalho, e o caminho para a conclusão em definitivo, ao virar as costas aos liberais clássicos, vamos deixar claro aqui, aos liberais clássicos, John Locke, Adam Smith e Frederic Bastiat, a igreja abraçou-se, quando eu falo mais uma vez, a igreja não estou falando da igreja instituição, mas sim algumas pessoas que compõem o poder eclesiástico da Igreja Católica, abraçam, por um outro lado, as concepções ideológicas socialistas, marxistas, que acabaram de certa forma, e hoje nós sabemos, observando os fatos ocorridos no passado, que todos esses regimes, ao chegarem no poder, a primeira coisa que eles fizeram foi justamente perseguir a Igreja Católica. E sobre isso, inclusive, o próprio Olavo de Carvalho traz aqui uma citação em latim, que ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, né? Errare humano est, perseverare diabólico, ou seja, errar humano né? Errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. E que esse erro da Igreja Católica lá, né, de 500 anos atrás, se mantém até os dias de hoje, e o próprio Olavo de Carvalho traz um fato histórico indiscutível pelos próprios cristãos, que é justamente o assim conhecido o Pacto de Metz, ou Pacto das Catacumbas, que foi quando? No finalzinho do Concílio Vaticano II, alguns bispos, né, esses progressistas marxistas, criaram esse Pacto das Catacumbas para levar as ideias progressistas para dentro do seio da Igreja Católica. De lá, inclusive, que muitos desses estudiosos e teólogos especulam que surgiu a própria teologia da libertação, que é esse caráter revolucionário que alguns bispos, padres, até hoje tentam dar a própria Igreja Católica, colocando Jesus como se fosse um revolucionário, como se Jesus fosse um marxista. Ou seja, eu já vi, inclusive, pessoas da Igreja Católica, né, alguns indivíduos, ou pessoas que se declaram católicas, melhor dizendo, fazerem comparação com aquela clássica passagem da Bíblia, quando Jesus expulsou os vendedores do templo, dizendo que ali era uma espécie de Marx criticando os capitalistas que estavam lucrando. Então, vocês entendem? Para o Olavo de Carvalho, e eu tendo a concordar, claro, mais uma vez, esse assunto não se encerra por aqui. É profundo e a gente poderia passar horas e horas. Essa aula, acredito eu, já está chegando a 30 minutos e eu vou caminhar para a conclusão em definitivo da mesma, deixando claro que não se encerra por aqui esse assunto. Mas que para o Olavo de Carvalho foi, ao virar as costas para o liberalismo clássico, a Igreja Católica, de certa forma, abriu espaço
para que essas ideologias, essas sim, anticristãs desde o início, Karl Marx, Engels e os socialistas, científicos especificamente falando, nunca esconderam o seu desprezo pela Santa Igreja Católica, ao contrário dos liberais que louvavam e cultuavam a própria doutrina da Igreja Católica. Tá? É sobre esse ponto que o professor Olavo de Carvalho fala. E aí ele diz o seguinte, né, para concluir finalmente, que para o Olavo de Carvalho, os católicos daquela época não leram Bombavéc, não leram Ludwig von Mises, até hoje eles não leem. Inclusive eu mesmo, quando me declaro sendo um católico que acredita nas ideias de livre mercado, sou olhado de soslaio por alguns católicos mais tradicionalistas, mas sempre me mantenho no estudo, né, e no desenvolvimento da vida intelectual para justamente não tentar conciliar, porque são inconciliáveis em certíssima medida, mas justamente trazer à tona essa lembrança de que os liberais, na sua essência, e lá no início eles eram católicos, e que com o passar dos anos é que outros tantos liberais foram se somando, outras correntes de pensamento que beberam do mesmo liberalismo que foram deturpando os liberais clássicos. Então, por exemplo, hoje em dia, quando você vê a discussão a respeito do aborto, você vê alguns liberais usando argumentos liberais para defenderem o aborto, que nada mais do que é um eufemismo, né, para assassinato de bebês, né? O que, lembremos que os liberais clássicos já deixavam claro, né? O próprio John Locke e o Bastiat já falava isso, né? Se você não tem direito à vida, todos os outros direitos não são garantidos, não são constituídos. Logo, é uma defesa primeira, uma defesa à primazia da própria vida intrauterina, né? Bom, pois bem, gente, lembrando, tá? Isso aqui é uma discussão que eu passaria horas, é um assunto que muito me interessa. Mas voltando para concluir aqui, o Olavo de Carvalho fala o seguinte, né? E eu concluo finalmente. Abre aspas. Mais espantoso ainda é que, em vez disso, todos os intelectuais católicos, papas inclusive, tenham se contentado com arranjos exteriores meramente verbais, que acabaram por deixar no ar uma sugestão satânica de que o socialismo, mesmo construído à custa do massacre de dezenas de milhões de cristãos, seja no fundo mais cristão que o próprio capitalismo. E aqui fica a recomendação, não tão somente desse livro do Thomas E. Wood Jr., chamado A Igreja e o Mercado, uma defesa católica da economia de livre mercado, como também que vocês continuem acompanhando por aqui, que eu pretendo sim. Não garanto ainda esse ano, mas trazer um conteúdo mais aprofundado sobre essa questão da Igreja Católica, liberalismo, capitalismo e socialismo, tá? E assim eu caminho para os dois últimos artigos dessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Nesse segundo artigo, chamado O Bem e o Mal, segundo Olívio Dutra, publicado na data de 7 de abril de 2000, Olavo de Carvalho vai falar sobre essa figura famosa e, por que não tanto quanto louvada por uma parcela de políticos e de intelectuais da esquerda, Olívio Dutra, governador do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, afiliado ao Partido dos Trabalhadores, e que, de certa forma, é um artigo que acaba encadeando com o primeiro artigo, cuja qual vocês tiveram a oportunidade de assistir a minha brevíssima análise sobre o mesmo. Mas é válido também aqui abrir um parênteses ainda sobre o primeiro, para que vocês possam compreender melhor ainda esse segundo artigo, que eu deixei passar batido aqui nas minhas anotações, e que, mais uma vez, agradeço aqui a referência, ou melhor dizendo, a puxada da orelha da minha esposa, que me assiste aqui na gravação dessas aulas, que um erro que me passou batido nas anotações aqui, que quando o Olavo de Carvalho critica lá no primeiro artigo a Igreja Católica, ele erra em fazer essa generalização da Igreja Católica como uma instituição una, santa e sagrada, né? A crítica ao Olavo de Carvalho deve ser tão somente, ou pelo menos deveria ser, aos clérigos e às pessoas que ocupam essa sim a Igreja Católica, que já podem estar corrompidas e corroídas por conta desses próprios ideais liberais e marxistas, cuja qual a própria Igreja Católica, agora sim, oficialmente como instituição, através das encíclicas papais, já se posicionou contrário, tanto ao liberalismo quanto ao marxismo. É claro que o Olavo de Carvalho não chega, naquele primeiro artigo, cuja qual vocês tiveram a oportunidade de assistir a minha aula, a pontuar especificamente os membros eclesiásticos, cuja qual são culpados dessa, digamos assim, corrupção dentro do seio da Igreja Católica. Ele culpa a instituição como um todo, o que de certa forma é um erro que não deve ser cometido por uma pessoa que se dedique de maneira séria a estudar sobre esse assunto. Não sei, e aqui mais uma vez, o convite a esse projeto é sempre a se aprofundar ainda mais no pensamento do Olavo de Carvalho. Não sei se em um outro livro, se em outra oportunidade, se até mesmo em uma aula, o professor Olavo de Carvalho discorreu mais detalhadamente sobre esse assunto. Nesse artigo ele não o fez, e talvez por isso ele tenha, digamos assim, errado na dose nas críticas à Igreja
católica. Mas fica aqui apenas esse grifo aqui, esse adendo, acredito eu ser mais do que necessário. Pois bem, voltando agora para o nosso segundo e último artigo, ou segundo e penúltimo artigo dessa nossa aula de hoje, meus queridos alunos, que são mais breves, né? Esses outros dois artigos que concluem essa aula de hoje são menores. O Olívio Dutra ele personificava aquele clássico político de esquerda, né, que criticava em demasia os empresários, mas puxava para si os louros da atitude dos políticos. E mais uma vez, tendo como base aqueles argumentos pedantes que muitos políticos fazem para se referir ao empresariado. Lembremos, e nisso o professor Olavo de Carvalho acerta assim, 101%. Um político nada mais do que é um funcionário do povo que nada produz, pelo contrário, atrapalha aos outros de produzirem. E que no Brasil nós temos um sentimento que é comum à maior parte de nós brasileiros, infelizmente, que é um ódio ao empresário, no sentido de que não compreendemos que é o empresário que gera riqueza, que promove negócios e que, de certa forma, faz com que a sociedade se desenvolva. Na mesma medida em que muitos brasileiros amam odiar o Estado, mas endeusam e louvam as próprias figuras políticas. É sobre esse tipo de político que o Olavo de Carvalho faz referência, claro, citando nominalmente o Olívio Dutra, no sentido de que um empresário ele só se sustenta, ele só ganha, né, dinheiro ou só atinge lucros exorbitantes na sua empresa se ele conseguir fornecer produtos de qualidade para as pessoas. Enquanto que o político não. O político vive justamente daquilo que o Frederic Bastiat, no seu livro chamado The Law, ou A Lei, na tradução literal, chamava de expoliação. Um político, especificamente os políticos de esquerda, vivem a expoliar a população para justamente se fazer valer do seu poder, do seu quinhão de recursos financeiros. Enquanto que o empresário não, ele só se sustenta no mercado ao servir de maneira benemérita e beneficente as pessoas que o circundam ou que desejam comprar os seus produtos, bens ou serviços, né? E aí o professor Olavo de Carvalho fala exatamente o seguinte sobre essa diferença, né? A diferença é a seguinte: da atividade do empresário, mesmo o mais desonesto, resultam sempre uma ativação da economia, uma elevação da produtividade, a expansão dos empregos. Mas esses resultados podem vir em quantidade grande ou pequena, mas tem de vir necessariamente pela simples razão de que a empresa consiste em produzi-los e em nada mais. Da atividade do político de esquerda, que ele faz referência mais uma vez ao Olívio Dutra, mesmo o mais honesto, resultam sempre um aumento do ódio entre as classes, o crescimento do aparato estatal que terá de ser sustentado pelos padrões, com dinheiro extraído aos empregados e consumidores. Afinal de contas, os políticos são pagos pelo nosso dinheiro. E o professor Olavo continua. A politização geral da linguagem, que transformará todos os debates em confrontos de força e, em última instância, desembocará no morticínio redentor. Esses resultados também podem vir em quantidades, grandes ou pequenas, mas virão necessariamente, pois, abre aspas, políticos de esquerda consistem em produzi-los e em nada mais. Que é justamente aquele pensamento que é germinado por muitos políticos de esquerda da luta de classes. Sendo que quando você observa dados verificáveis facilmente por qualquer pessoa na internet, um político de esquerda, por mais que ele critique a classe empresário ou os ricos, ele mesmo, por conta do salário que é pago por nós, se coloca muitas das vezes entre o 1% mais rico da população. Ou seja, ele se vale da posição política dele para criticar os burgueses ou a classe empresarial, sendo que ele mesmo, seguindo os parâmetros da própria crítica que ele faz à sociedade, ele estaria incluso na parcela mais rica da população e não na classe proletária. É nesse sentido que o professor Olavo de Carvalho nos convida a questionar e a refletir a respeito dessa grande questão, que é muito mais válido um empresário, mesmo que desonesto, do que um político honesto, né? Não sei se eu concordo integralmente com essa frase, na verdade não concordo integralmente com essa frase, com esse pensamento do Olavo de Carvalho, mas é sobre isso que ele, em brevíssimas palavras, nos convida a refletir. E que os políticos, diferente dos empresários, que para se sustentar em determinado negócio, em determinado empreendimento, precisam matar um leão por dia, ainda mais em nosso país, onde os políticos de esquerda e os políticos de forma geral trabalham diuturnamente de forma a atrapalhar o próprio desenvolvimento da atividade econômica, comercial e empresarial, os políticos de esquerda se fazem valer de
semântica, de linguística, de palavras jogadas ao vento, por exemplo, como sendo lucro egoísta, como se fosse errado você lucrar por algo que você trabalhou, por algo que você conquistou. Ao meu ver, erro nenhum em você lucrar mediante o labor, o suor do seu próprio esforço, o suor do seu próprio trabalho. Enquanto que os mesmos políticos de esquerda se fazem valer do argumento, não, em nome da justiça social, temos que recolher os seus bens, recolher os seus bens materiais e distribuí-los igualmente entre aqueles que não possuem nada, ou entre aqueles, melhor dizendo, que não trabalharam para produzir algo de benemérito para a sociedade. Que para o Olavo de Carvalho, ele arremata isso aqui de maneira assim brilhante, quando ele diz o seguinte, né? Uma coisa, vamos lá, aqui, abre aspas. Uma coisa que criou as nações mais prósperas e livres da Terra deve ser muito má, que é justamente a referência à palavra lucro egoísta. E o Olavo continua. Pois tem um nome hediondo de lucro egoísta. Uma coisa que matou os 100 milhões de bodes expiatórios e reduziu a escravidão e a miséria 1,5 bilhão de outros inocentes deve ser ótima, pois leva o belo nome de justiça social. É claro que aqui permita-me fazer mais uma crítica que eu não posso deixar passar batido nos escritos do Olavo. O Olavo ama utilizar-se da hipérbole nos seus artigos. Isso aqui é uma marca comum do próprio Olavo de Carvalho. Da mesma forma que ele culpa a Igreja Católica, no sentido de que ela virou as costas aos liberais e abriu os portões da Catedral de São Pedro para os socialistas e para os comunistas, para os nazistas entrarem, ele mesmo ama fazer essa hipérbole, ou seja, esse exagero nas suas palavras, nos seus escritos. Tá? Apenas para pontuar aqui uma crítica pontual aqui ao Olavo de Carvalho, especificamente nessa parte que eu acabei de ler, né? E aí o Olavo de Carvalho continua ainda sobre esse ponto, né? Não existe bem onde não existe amor à verdade. Não existe amor à verdade onde uma mente obstinada se apega ao instituto pueril de jogar as coisas pelos nomes que ostentam. Ou seja, lucro egoísta e justiça social é um mero jogo semântico, é um mero jogo de palavras para justamente nublar o nosso conhecimento acerca tanto do que vem a ser lucro e como ele é justificado, tendo como base, mais uma vez, Santo Tomás de Aquino lá no século XIII, os escolásticos e, consequentemente, os austríacos, que todos eles acabaram bebendo da mesma fonte, e criticar essa palavra, que ela é bonita, ela floreia o discurso da justiça social, mas carrega no seu bojo, ou seja, por trás, ali nos bastidores, ou no backstage, permitam-me usar aqui essa expressão, da língua inglesa, um ideal, muitas das vezes, nefasto, vil e cruel, que muitos dos ditadores se valem dessa justiça, em nome da justiça social. Hoje nós temos uma definição que foi, inclusive, adaptada para a realidade brasileira, né, do SJW, né, Social Justice Warriors, ou seja, os guerreiros da justiça social, que estão sempre aptos a levantar uma causa, uma bandeira na internet para salvar o mundo, mas não estão preocupados em salvar, por exemplo, a sua própria casa ou cuidar da seu próprio lar, da sua própria família, né? E o Olavo conclui, fazendo uma referência a palavras da Bíblia, dizendo o seguinte, né? Abre aspas, na verdade, amais o que devieis odiar e odiais o que devieis amar, né? Esse é o jogo político, cuja qual muitos políticos de esquerda, especificamente falando, ele cita mais uma vez nominalmente o Olívio Dutra, fazem naquela época. Lembrando, esse artigo foi escrito no ano 2000, portanto há mais de 21 anos atrás, mas até hoje não mudou muito. Os políticos de esquerda se valem desse mesmo discurso de criticar os empresários e, em nome de uma tal, entre aspas, justiça social, defender as suas ideias, que no fundo são macabras e acabam por levar a sociedade não ao desenvolvimento, mas pelo contrário, ao abismo, né? Tal como nós temos observado em alguns países ao redor do mundo. Bastamos observar o próprio cenário de pandemia cuja qual nós estamos vivendo nesse momento. E assim eu concluo esse artigo e caminho para o último, esse chamado Dinheiro e Poder, publicado no Jornal da Tarde, da data 16 de setembro de 1999. Então notem, meus queridos e estimados alunos, que todos esses artigos foram escritos há mais de 20 anos atrás. E aqui é válido, mais uma vez, elogiar a atemporalidade presente nos artigos de Olavo de Carvalho. Claro, tem alguns erros aqui gramaticais, o exagero, da hipérbole que ele usa, algumas generalizações que poderiam ser evitadas, mas estamos falando de um artigo escrito há mais de 20 anos atrás. E, mais uma vez, a ideia desse projeto é estudar o Olavo de Carvalho, começando por essa obra. Eu pretendo, no próximo ano, me aprofundar em outras obras, tanto o Jardim das Aflições, A Nova Era e a Revolução Cultural, e outros livros, O Imbecil Coletivo, e outros livros, esses sim de caráter mais filosóficos, profundo do Olavo de Carvalho. Mas, por hora, nesses artigos já é possível encontrar alguns erros de ordem escrita, de ordem ideológica, até mesmo espiritual, especificamente falando na crítica que o Olavo faz à Igreja
católica. Mas voltando ao artigo, o Olavo de Carvalho, de maneira brilhante, inicia afirmando o seguinte, abre aspas, nenhum militante esquerdista quer fazer uma revolução só para depois ir para casa e viver como obscuro cidadão comum da República Socialista. Cada um deles é, por definição, o virtual detentor de uma fatia do poder no Estado futuro. Isso é interessantíssimo. Experimente conversar com todo e qualquer socialista. E você talvez compreenda que ele julga a si mesmo como sendo o bastião do próprio pensamento revolucionário. E que uma vez chegada a revolução que ele tanto almeja, tenho certeza, como afirma aqui de maneira categórica o Olavo de Carvalho, ele não vai se contentar em, após a revolução que ele mesmo lutou, que ele deu a própria vida, se possível, ele voltar para as fileiras da sociedade normal. Não, ele vai querer um espaço de poder, já que ele lutou para conquistar a tão sonhada revolução do proletariado, né? Porque afinal de contas, lembremos o seguinte, o poder vale muito mais do que o dinheiro. Ponto. Isso é uma verdade absoluta. O dinheiro, ele move montanhas, ele pode até corromper pessoas, mas o poder, é no poder justamente que você demonstra o quão você influencia a sociedade, muito mais do que o dinheiro. Basta vocês observarem que muitas das pessoas que estão com a caneta na mão em um poder legislativo, executivo, até mesmo judiciário, é que acabam por guiar os rumos do próprio dinheiro. Essa é uma observação que o professor Olavo de Carvalho faz aqui. Afinal de contas, ele nos lembra, né? A riqueza, abre aspas, desenvolve-se por acréscimo de bens, ao passo de que o poder, em essência, não aumenta pela ampliação dos seus meios, e sim pela supressão nos meios de ação de outros homens. É justamente com o poder que você acaba por suprimir os seus rivais, os seus adversários. Querem ver um exemplo prático disso aqui? E eu posso caminhar para a conclusão dessa nossa aula, meus queridos e estimados alunos? Os grandes conglomerados de mídia e os grandes conglomerados comerciais que nós temos hoje. Vamos citar aqui a Amazon. Gosto muito da Amazon, vez ou outra eu compro coisas na Amazon, mas existem alguns movimentos políticos da Amazon, do Jeff Bezos, o presidente da Amazon, que são totalmente contrários à própria prática do livre mercado que ele mesmo se valeu durante anos para poder crescer, no sentido de minar os pequenos e médios concorrentes de forma a ser o oligopólio, a manter sob o controle da Amazon o oligopólio e o domínio nas mais variadas esferas econômicas. Consequentemente, claro, isso é proveniente das suas próprias influências sociais. Então, assim, uma vez conquistado o dinheiro, o oligopólio, ou melhor dizendo, o metacapitalista, como o Olavo de Carvalho fala sobre isso, inclusive em vários outros seus artigos, em mais de uma de suas dezenas de aulas, chega um momento que o dinheiro atinge um teto máximo e que aquele empresário subentende, e ele entende, observando justamente os movimentos políticos ao seu redor, que agora é hora de fazer pressão política para justamente não tão somente crescer mais o dinheiro, porque chega uma hora que o teto alcança e, bom, chega uma hora que o teto, de fato, é observável, verificamente observável por aquele determinado empresário, e ele faz entender que, para ele aumentar ainda mais a sua riqueza, ele agora precisa suprimir aqueles que estão abaixo, ou os pequenos ou os médios empresários, para que justamente ele continue e permaneça no topo, né? Pois o Olavo de Carvalho, de maneira assim, é aquela coisa lá dos mais deveres e menos direitos, né? Os políticos sempre se fazem valer justamente desses empresários ressentidos, ou empresários que surfaram na onda do livre comércio, mas que uma vez ocupando espaço fazem justamente de tudo para atrapalhar aqueles que estão abaixo tentando crescer. E que o Olavo de Carvalho conclui mais uma vez que esse é um fenômeno característico do século XX, né? Que é uma espécie de totalitarismo das grandes corporações, dos grandes conglomerados de mídia, né? Basta vocês verem, por exemplo, como a própria mídia tradicional ataca a mídia independente, sendo que nós sabemos hoje, através de números muito mais confiáveis do que o próprio Ibope, que a mídia independente tem uma penetração muito maior do que a grande mídia em vários círculos sociais. E o Olavo conclui, abre aspas, sobre esse ponto em específico. É uma das mais atrozes perversidades da nossa época, que o homem, imbuído do simples desejo de enriquecer, seja considerado um tipo moralmente lesivo e quase um criminoso, enquanto o aspirante ao poder político é visto como um belo exemplo de idealismo, bondade e amor ao próximo. Um século que pensa assim, clama aos céus para que ele envie um Stalin ou um Hitler, né? E daí, inclusive, surge a própria mitificação da política. É impossível não lembrar aqui do Michael Oakeshott, da sua grandíssima lição, né? Que deve, ou pelo menos deveria ser seguido por todas as pessoas
com dois neurônios em pleno funcionamento, né? A política do o ceticismo político, né? Esse não endeusamento de figuras políticas, seja ela a esquerda, a direita, seja ela Bolsonaro ou Lula, ou qualquer outro que o valha. E assim, o Olavo de Carvalho conclui, e eu também caminho em definitiva para concluir essa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, esperando que vocês tenham aproveitado isso fosse ao máximo. Confesso que especificamente sobre o primeiro artigo, é um assunto que muito me deixou inquieto. Eu passei algumas horas, inclusive, conversando com a minha esposa sobre como eu iria abordar essa questão, que é uma questão, especificamente falando do primeiro artigo ainda, sobre capitalismo e a própria Igreja Católica, e o liberalismo e o socialismo. É um tema, mais uma vez, que eu quero deixar claro aqui, que não se encerra naquele primeiro artigo e que em outra oportunidade, tão logo eu adquira outros livros e aumente a minha referência bibliográfica sobre esse assunto, eu quero abordar mais à frente. Mas espero que vocês tenham aproveitado a aula, isso você é o máximo, para condensar os 3 artigos aqui nessa nossa aula de hoje e me comprometendo com vocês, é claro, para nos vermos na próxima semana em mais uma aula a respeito do livro Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Só lembrando, os links de tudo que eu falei durante essa aula está disponível aqui na descrição. Tanto o livro físico do Olavo, o livro do Thomas e o de Júnior, também vou colocar aqui na descrição o link na Amazon para que vocês possam adquirir aqueles interessados em estudar sobre esse tema, como também os meus 2 cursos sobre os assuntos que nós falamos aqui nessa nossa aula, né? Tanto o curso de Introdução ao Liberalismo quanto o Desmascarando o Marxismo. Mais uma vez, seja adquirindo os livros através do link abaixo que você nos ajuda, como também adquirindo dos meus cursos virtuais sobre o liberalismo, sobre o marxismo. E assim, em definitivo, encerro essa aula agradecendo a atenção, a audiência, a paciência de todos vocês. Gostou? Por favor, chegou até o final, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o Livros, etc., e o nosso trabalho intelectual aqui no YouTube. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.